Há muito tempo, a revista Veja deixou de ser uma fonte de informação de qualidade para se transformar num blog de última categoria, de quinta categoria, pertencendo ao esgoto do jornalismo brasileiro, tudo em nome de defender os interesses de uma classe política que cada vez saqueia mais o país. Segundo a revista Veja, ela está defendendo uma ideologia, mas na verdade ela está se submetendo à classe mais ordinária que tem na vida brasileira. Dessa vez, mais uma vez, ela inventa uma notícia e é imediatamente desmentida pela Polícia Federal brasileira. Ela diz que teve acesso exclusivo à ala restrita onde está o ex-presidente Lula e revela os seus bastidores dos primeiros 30 dias de cárcere. O intuito da revista é, mais uma vez, perseguir e desmoralizar o presidente Lula no intuito de defender as suas opiniões. Resta saber quem banca essa campanha da revista Veja. O canal Notícias Comentadas resolveu, então, apurar um pouco dessa história e mostrar para você a baixa qualidade do jornalismo que continua sendo bancado por algumas pessoas. Seja bem-vindo ao canal Notícias Comentadas. A gente vai analisar esse comportamento desprezível tanto dos jornalistas da Veja como do chefe da Veja, que continua bancando esse tipo de jornalista mentiroso. Bom, minha gente, sejam bem-vindos aqui ao Notícias Comentadas. O autor dessa reportagem é o Thiago Bronzato. O irresponsável pela publicação, né, é o Thiago Bronzato, que eu não tenho a menor ideia de quem seja, mas já que está identificado aqui, o irresponsável, né, então o criador de fake news apoiado pelo grupo da revista Veja, então que ele seja de fato identificado. A notícia publicada aqui no dia 3 de maio de 2018 diz que exclusivo a vida de Lula no cárcere. A Veja, ou seja, ele teve acesso à ala restrita do prédio da Polícia Federal e revela os detalhes dos primeiros 30 dias de cadeia do ex-presidente. O interessante aqui, minha gente, é que teve uma juíza que fez o quê? Que ela negou o acesso. Olha só, vou colocar aqui, juíza Lula. Ela negou a visita do Nobel da Paz para visitar Lula, quer dizer, os amigos descumprindo a Constituição. Ela aqui, ó, amigos para visitar, a juíza cancelou, agora ela voltou atrás e acabou permitindo, mas antes ela estava proibindo todo mundo de visitar Lula, até mesmo o próprio médico do Lula, né, foi proibido de visitar o Lula, lembrando que o Lula teve... O juiz de Curitiba proíbe visita de médico de Lula. Lembrando que o Lula passou por um tratamento de câncer, portanto precisa ter um acompanhamento médico e já está há 30 dias preso, né, e precisa desse acompanhamento médico. Mesmo assim, a juíza achou que não havia necessidade, né? Segundo ela, aqui, não vê indicação de urgência, que está aqui escrito, ó, a própria juíza. Aí você vê aqui, ó, vamos ver, magistrada adiou decisão sobre o pleito de advogado e disse ter pedido informações da Polícia Federal. Ela disse, não deferiu, que pediu informações, defende, reiterou. Bom, enfim, vocês vão procurar isso aqui na internet, né, e ela disse que não vê urgência nisso, sendo que o paciente passou por um tratamento de câncer. Bom, e de repente aparece um jornalista que talvez esse sim não tenha essa necessidade de urgência de conhecer e visitar todas as instalações do Lula e faz uma reportagem. E ele cuida, o Thiago, ele cuida de ser detalhista naquilo que ele considera então a visita. Veja só, o elevador para o terceiro andar do prédio em Curitiba, quando se sai dele, à esquerda, um agente fardado com uma espingarda calibre 12 em punho, quer dizer, o cara sabe até o calibre das armas, é conhecedor das armas, impede o acesso à escada de incêndio. Subindo-se as escadas em direção ao quarto andar, duas portas corta-fogo de ferro. Cada uma delas exibe um alerta impresso em papel sulfite branco. Olha só, até o tipo de papel ele sabe. O ambiente é monitorado por câmeras. O acesso é permitido somente às pessoas autorizadas. Atravessando-se a última porta logo direita, percebe-se que ali existe algo diferente. Uma fita azul, semelhante às usadas em aeroportos
para formar filas dificulta o avanço de quem aparece. Ultrapassando-se a barreira, 2 agentes fardados com uma pistola do grupo de pronta intervenção da tropa de elite da Polícia Federal fazem uma espécie de barricada ao lado de uma porta de madeira. Cruzando-se essa porta, tem acesso a uma sala. É nesse espaço de 15 metros quadrados, isolado e protegido da curiosidade alheia, que se encontra o cliente, apelido dado pelos policiais ao ex-presidente Lula. Quer dizer, isso aqui indica que ele também teve uma conversa, caso isso aqui fosse verdade, com os agentes que prontamente estavam ali colaborando com esse jornalismo de última qualidade. A questão, o que me chama a atenção é o detalhamento desse jornalista. O que ele faz aqui, o que ele fala para se referir à visita do Lula. E aí ele continua mostrando detalhes de tudo aqui, depois aparece a capa da revista pedindo para você comprar. Aí você vê como é que você vai pagar por um conteúdo de péssima qualidade, um conteúdo que só se preocupa em criar intriga, em denegrir a imagem das pessoas que eles perseguem e proteger, por outro lado, as pessoas de interesse próprio dele, quem sabe as pessoas que bancam essas publicações, podemos dizer, publicações de nível de esgoto, né, que é praticada pelo jornalista Tiago Bronzato aqui. Aí a pergunta que faz aqui o Paulo Henrique Amorim é quem deixou a Veja entrar na cela de Lula? Quando a Veja vai entrar na intimidade de Paulo Preto? Pergunta aqui o Paulo Henrique Amorim. A reportagem do detrito sólido de Maré Baixa desfrutou de uma intimidade com a cela de Lula que até então só a colunista Mônica Berben, infiltrada entre as fontes anônimas, tinha desfrutado. Porque o Jude Murrow, a polícia aecista federal e os procuradores de cheiro de enxofre não deixam o professor Boff entrar na companhia do prêmio Nobel Esquivel e deixam os amigos da caneta vasculhar. Bom, aqui nesse momento que o Paulo Henrique Amorim publicou, no dia 4, lembrando aqui que a notícia foi publicada no dia 3, no dia seguinte Paulo Henrique Amorim publicou porque todo mundo estava pensando, bom, isso aqui deve ter sido verdade, já não é mais surpresa que se faça esse tipo de perseguição ao Lula. Né? Existe uma espécie de sadismo, inclusive nas punições, nas condenações, no tempo, né? 9,5, se referindo aos dedos de Lula, né? Depois 12 e 1 mês, quer dizer 13, que é o número do partido, enfim, uma série de outras supostas coincidências que mostram mais uma espécie de sadismo, uma psicopatia por parte dos juristas que estão trabalhando ativamente nesse processo eleitoral, nesse processo, né, que se tornou uma coisa política. A justiça brasileira se tornou uma extensão política dos partidos golpistas brasileiros. É assim que a gente pode falar. E aí, depois disso, deixa eu ver aqui, no dia 5, ou seja, um dia depois que o Paulo Henrique Amorim publicou, a Polícia Federal veio a público desmentir a revista Veja sobre o cárcere de Lula. A Polícia Federal divulgou nota à imprensa na noite da quarta-feira, alegando que a equipe da reportagem da Veja tenha tido acesso à ala restrita da Superintendência de Curitiba, onde está preso desde 7 de abril o ex-presidente Lula. Aqui a gente volta aqui, né? E aí a revista diz que teve acesso à ala restrita da Polícia Federal e revela os detalhes, né? Aqui, olha, vamos ver aqui, tá? Vamos ver novamente essa coisa da ala restrita. Só tem uma aqui, ó. Então, só tem uma palavra nessa reportagem. Eu não estou vendo ainda aqui dentro da revista, né? Isso aqui só quando a revista impressa, quando for lida e mostrada, que não dá para fazer aqui. Mas ele diz: a vida de Lula no cárcere. Veja, teve acesso à ala restrita do prédio da PF e revela os detalhes dos primeiros 30 dias de cadeia do ex-presidente. Quer dizer, sim, se referindo, né, à ala restrita onde Lula estaria preso. Ou uma área restrita da Polícia Federal no mesmo prédio, que quem sabe pode ser lá no porão, não tem nada a ver com Lula. De qualquer forma, ela teve acesso a alguma ala restrita. A questão aqui é quem está mentindo. É curioso que alguém que não teve acesso a essa ala restrita possa descrever tão bem, né, como essa cela é, né, o que tem lá dentro, as cores, o que está escrito nos papéis, à direita, né, toda a construção, né, o predial que tem lá dentro. Como é que ele pode ter descrito isso tão bem se ele de fato não teve acesso? Estaríamos nós
tendo aqui também uma espécie de polícia federal mentirosa que se acovarda, libera o acesso para o Tiago Bronzato e depois diz, não demos acesso a nada disso, e aí causa nessa jogada tabelada, o sentimento, que é isso que eles queriam, esse sentimento de perseguição, psicopatia contra o presidente Lula. Eu prefiro acreditar que a Polícia Federal talvez esteja falando a verdade, embora a gente nem sempre possa ter essa convicção no que se diz respeito à República de Curitiba, né, que criam determinadas situações, né, provas que a gente está vendo aí, ou o Ministério Público, sei lá, e aí a gente depois vai ver que não era bem assim a história, né? Então há de se ter uma certa cautela nessas notícias. Ou a Polícia Federal não sabe falar à imprensa, né? Ou então está sendo deturpada a interesse de alguém que tem algum interesse por trás disso. Enfim, eles lançaram uma nota aqui dizendo que o seguinte, né, em relação à publicação da Veja em 4, a matéria intitulada Vida do Cássio é assinada pelo jornalista Tiago Bronzato, que trata da suposta rotina do presidente Lula, né, em Curitiba. Esclarecemos que, isso aqui é a nota da Polícia Federal, minucioso exame das imagens de circuito interno de segurança permite verificar que o autor da matéria não teve acesso à ala restrita ao ex-presidente Lula. Grande parte das informações constantes na reportagem são equivocadas e imprecisas. É absolutamente falso, por exemplo, que seja administrada insulina ao custodiado. Aí, no terceiro, ele diz, o jornalista, sim, ele esteve presente no edifício da Superintendência Regional recentemente, onde participou de uma reunião com um servidor que não possui relação com quaisquer procedimentos relacionados à custódia. Então, se isso aqui é verdade, ele não teria como saber como é essa tal de ala restrita. As circunstâncias que envolvem possível circulação do jornalista por outras alas do prédio após mencionada reunião já estão sendo apuradas. Quer dizer, segundo eles aqui, eles estão estudando o que de fato aconteceu. Essa mesma publicação, né, a gente está vendo aqui no GGN, e algumas pessoas vão dizer, mas o GGN está mentindo. Bom, o site golpista, o Bem Paraná, também teve que publicar esse fake news, na coluna deles aqui de fake news. A Polícia Federal rebate reportagem da Veja. Na verdade não rebateu, ele desmentiu, mas há de se dar um desconto porque o Bem Paraná é um apoiador do golpe. Eles participam também dessa digamos até dessa disseminação de fake news. Eles também fazem parte desse time que cria, inventa e persegue determinadas orientações políticas. São jornais, são sites e jornais, como a Veja e o Bem Paraná, que não tem nenhum compromisso com informação verídica e ainda mais de qualidade. O único compromisso que esses sites e noticiários têm é com o próprio bolso e com a sua própria ambição e com a sua falta de caráter. Porque uma pessoa que ganha dinheiro para criar fake news e disseminar é no mínimo uma pessoa e um jornalismo todo, digamos, podemos dizer, de toda uma empresa, uma estrutura empresarial que não tem caráter nem personalidade. É capaz de fazer qualquer coisa para ganhar qualquer mísero centavo. É desse tipo de jornalismo e de jornalistas que a gente está falando aqui. Que especulam, criam notícias falsas para fazer isso. O Bem Paraná também tem demonstrado pertencer a esse grupo de jornalismo, mas mesmo assim não pôde evitar e nem pôde falsificar a publicação, né, o conteúdo do que foi publicado pela Polícia Federal. Ela diz aqui no conteúdo, bem pequeno, né, se fosse, digamos, dos perseguidos do Bem Paraná, ele faria disso aqui uma reportagem de 5, 10 páginas. Mas como dessa vez, quem sabe, eles mesmos aqui disseminaram também essa notícia sobre o Lula, aí eles fazem um negócio pequenininho desse aqui. A Polícia Federal divulgou nota, tá lá, o texto da revista afirma que o repórter teve acesso à Superintendência Nacional em Curitiba e traz detalhes da rotina do presidente. A nota da PF explica que as imagens de circuito impresso de segurança comprovam que o autor da matéria não teve acesso à área restrita de Lula. Veja abaixo a nota. Quer dizer, aqui eles foram extremamente imparciais na notícia. Mas não é, repito, não é comum o Bem Paraná ser imparcial. Quando eles podem, eles também colaboram bastante com esse jornalismo de péssima qualidade e o jornalismo de mau caráter, né, jornalismo de esgoto e de última categoria desses criadores de fake news que hoje estão empregados nessas empresas aí, com apoio dessas empresas. Bem, pessoal, para finalizar, eu vou colocar aqui um outro link.
com a análise do Congresso em Foco, que faz um estudo mais detalhado, não, maior, e aí somente na última parte aqui ele cita então a declaração da Polícia Federal. E lembrar também a vocês que não é a primeira vez que a revista Veja produz um conteúdo desse mentiroso. É por isso que a gente fala até com uma certa tranquilidade, sem até ficar chateado, né? Porque não é para você ficar chateado, porque a revista Veja e o Bem Paraná e outros sites, né, um cria e o outro replica. Então são cúmplices dentro de uma mesma situação, entendeu? Se uma revista dessa cria uma situação, aí vários outros replicam, né? Para isso basta você ver, né, a vida de Lula no cárcere. Quando você coloca isso aqui, você vai ver vários sites que replicam, né, aqui a vida de Lula no cárcere, aqui o Tambose, vamos ver aqui, revista Fórum, não, né, impresso, o primeiro dia de Lula no cárcere. Então assim, eles saem replicando, esse outro aqui, ó, replicando essas notícias fake news. Tá? Então eu não estou falando isso aqui que é para você ter notícia, não, pelo contrário, ele advertindo, lhe mostrando que a revista Veja já é conhecida. Ela também disse que o Lula, o plano secreto de Lula para evitar a prisão, pedir asilo à Itália e deixar o Brasil. O Lula sempre afirmou que nunca, jamais ia pedir asilo a canto nenhum, que ele ia ficar no Brasil, porque o país dele é o Brasil e tudo. No entanto, a revista Veja criou uma capa dessa também com notícias mentirosas, também notícias de uma última categoria, já em 2016, para tentar denegrir a imagem do Lula. Então, assim, tem uma equipe de profissionais, né, lá dentro da revista Veja, bancada pelo empresário lá, que é dono da revista Veja, o nome da família, até esqueço, família alguma coisa lá, dono da revista Veja. Começa com um C, eu não lembro agora, mas enfim, ele é um grupo, é um empresariado que banca profissionais da comunicação. Sim, eles são muito bons na comunicação. Você vê que a imagem de Lula está de vermelho, eles escolhem a imagem para dar aquela sensação de criminoso ao Lula, né? E aí eles, a partir disso, colocam na capa da revista notícias totalmente irresponsáveis e mentirosas, né, para enganar o seu público. E o pior, tem gente que paga para ter conteúdo mentiroso, né? Então o canal Notícias Comentadas aqui só deixa um alerta para que, se você quer comprar, né, se você tem um desejo de comprar notícias mentirosas, então você não precisa comprar a Veja para isso. Você pode comprar qualquer dejeto aí que você veja na internet. Não faz diferença. Se a sua coisa, para se alimentar seu ódio, você tem que bancar essa revista com fake news, então não faz diferença, né? Agora, se você tem um compromisso de realmente estudar um pouco mais a verdade, sair dessa dependência, desgrudar dessa matrix que continua conduzindo uma parte do povo brasileiro para onde eles querem, porque assim, transformando o nosso país em um puteiro, eles ganham mais dinheiro, né? Eles vão continuar fazendo isso, e esses meios de comunicação aqui vão apoiá-los sempre nesse processo. Então, o canal Notícias Comentadas cumpre o nosso papel civil aqui de alertar a população desse jornalismo lixo, que é o jornalismo praticado pela revista Veja e todos os seus apoiadores. Hoje, a revista Veja, ela não é melhor do que o MBL, ou do Vem Pra Rua, ou de todos esses movimentos criadores de fake news que a gente tem no Brasil. Talvez a revista Veja seja ainda mais hipócrita do que o MBL, né, porque ela cria verdadeiros, ela paga funcionários para criarem, para trabalhar. Então o cara não vai tirar uma história dessa da cabeça em um dia, como faz o MBL. Ele vai lá e cria um negócio lá e faz um videozinho rápido. Não, o cara, ele recebe salário por mês para criar fake news. É um negócio profissional. Então o nível que a revista Veja desceu é realmente muito baixo, o nível mais baixo de jornalismo que existe. É uma verdadeira vergonha brasileira quando a gente se refere ao jornalismo praticado pelos jornalistas da revista Veja e por quem banca tudo isso, o empresário responsável que paga os salários desses mentirosos disfarçados de jornalistas, né? Então fica aqui o alerta. O nosso último alerta aqui do canal Notícias Comentadas é que em outubro temos eleições, minha gente. A única maneira que a gente tem de tentar lutar contra isso é sabendo votar direito. Veja,
A revista Veja, o Bem Paraná e todos esses sites, eles fazem parte de um sistema, de uma matrix. Daí aqui chego aos meus comentários. Eles fazem parte de uma matrix que é alimentada saqueando o patrimônio brasileiro, como é o que a gente está vendo aí com o Temer. A revista Exame, a revista Isto É, eles chegam até a dar prêmio para o Temer, um presidente que tem menos de 3% de aprovação da população brasileira. E olhe lá se tem esses 3%. Quem sabe esses 3% é só a mulher dele e o filho, né? E os outros puxa-saco ali de plantão que estão ali ao redor dele. Mas todo esse sistema, eles estão juntos, a Veja junto com o Temer, junto com a Globo, junto, entendeu? Toda essa canalhada estão juntos contra você, que é o mais pobre. Tá? Eu tenho aqui uma outra reportagem que eu vou mostrar a vocês que eles, né, cada vez mais o Brasil está indo para o brejo. Aí você diz, lá vai Morpheus falar em briga de classe. Não, não é briga de classe, amigo. É assalto mesmo. Olha, hoje, né, você vê aqui essa notícia publicada no dia 6 de maio de 2018. Logicamente que essa notícia que não aparece na capa da Folha de São Paulo, ela fica escondida lá por dentro, né, mostra... Viver com até R$ 47,00 por mês obriga a escolher entre comida e higiene e mostra a figura dessa pessoa aqui. Então, a Folha de São Paulo ela tem consciência do Brasil que eles ajudaram a construir através do golpe parlamentar. Eles têm consciência disso. Só que na hora que você vê que essa notícia aqui é de hoje, isso aqui seria um escândalo, né, em qualquer situação de notícias. Mas se a gente olhar aqui cadê aqui? Deixa eu ver aqui se eu tenho listado essa folha tão imunda também que eu até apago. Se você vir aqui na capa da Folha de São Paulo, você vai ver que essa notícia não está na capa, apesar dela ser de hoje. O que está na capa é tudo que é outro assunto, menos o que esse governo apoiado pela Folha de São Paulo, também apoiado pela Folha de São Paulo, fez. Então você percebe que isso não está aqui, isso é colocado estrategicamente, escondido em algum lugar dentro da Folha de São Paulo, que você nunca vai achar se você navegar isso aqui. Você só vai achar se você realmente procurar, ou então, sei lá, se inscrever em canais de comunicação que compartilhem esse tipo de notícia. Mas eles têm consciência do Brasil que eles trabalharam para criar, né? Esse povo da Folha de São Paulo, revista Veja, eles trabalharam dia e noite para criar esse Brasil de pessoas que vivem com R$ 47,00 por mês, mães de família que eles insistem em chamar de vagabundos. Esse pessoal aqui. Então, há sim uma briga de classe no Brasil. Não, na verdade, não é bem uma briga de classe. Eu estou mostrando aqui, esqueci que eu não estava mais mostrando a minha tela. A notícia é essa aqui, tá, pessoal? Aqui, ó, viver com até R$ 47,00 por mês obriga a escolher entre comida e higiene, na Folha de São Paulo. E aqui na capa da Folha de São Paulo vocês veem que não aparece essa notícia, ela não está aqui, né? Foi isso que eu falei agora há pouco. Para você achar essa notícia aqui é preciso você realmente ter aqui acesso ao canal Notícias Comentadas ou então ter sorte, né? E é contra esse povo aqui, como eu estava dizendo, que a Folha de São Paulo, a revista Veja, o governo golpista e todos os apoiadores, né, que se dizem de direita no Brasil, PSDB, PMDB, todos esses partidos aí que trabalham em nome do entreguismo, com um verdadeiro complexo de vira-lata, não sendo capazes de desenvolver nenhuma tecnologia brasileira para a exploração da própria riqueza. O Brasil tem riqueza própria, mas esses partidos e essas pessoas não acreditam no brasileiro como desenvolvedor de inteligência e tecnologia para explorar a sua própria riqueza. Não é que o Brasil está explorando a riqueza dos outros, não, a sua própria riqueza. E em nome da corrupção, de ganhar o dinheiro fácil, eles entregam o patrimônio brasileiro para as outras pessoas. Fazem com que os brasileiros, como essa senhora que está com o bebê no braço, que vive, segundo a Folha de São Paulo, de R$ 47,00 no mês, passem fome, né? E que o Brasil seja um país, uma verdadeira colônia, com pessoas com complexos de vira-lata. Como era antes do governo Lula, em que se pensava que tudo que era bom vinha de fora do Brasil. E é isso que essa imprensa está voltando. O que eu quero dizer é o seguinte: há como lutar contra isso? A gente tem que falar de uma coisa boa também. Assim, eu vou dizer, sim, como lutar contra isso. É preciso que vocês tomem consciência, pessoal, e trabalhem para eleger não somente o presidente
que é a oposição a esse sistema imundo que está aí hoje implementado no Brasil através de um golpe bancado, quem sabe lá por quem, né? É preciso que se eleja agora em outubro a maior oposição que esse sistema pode ter. E eu não estou falando aqui necessariamente de esquerda e direita, não, porque também tem pessoas que estão aí envolvidas em tais partidos que eles chamam de direita, que também tem, que não tem esse complexo de vira-lata, que também tem compromisso com o próprio país, né, como alguns políticos aí, que eu não vou nem citar nome, mas existem também. Então eu diria que você tivesse consciência e já começasse agora a pesquisar, agora nesse minuto, e votar para presidente, mas também para o Congresso, os deputados federais e senadores, a maior bancada de oposição a esse sistema ladrão que hoje domina o país. É preciso entender isso, mas é preciso estar atento também a discursos de moralistas que, como Bolsonaro, apoiam, nunca falaram nada contra o bandidismo, a ladruagem e a máfia que ocorre também no próprio Rio de Janeiro, a cidade onde ele foi eleito. Um cidadão que permanece calado, pregando a violência mais uma vez contra os pobres. O crime que ele quer combater é o crime que menos traz impacto ao PIB brasileiro, que é o crime do bandido ladrão de galinha. Mas o crime dos bandidos, amigos deles, frequentam também os gabinetes que eles frequentam, que, por exemplo, o Eduardo Cunha, o qual o Bolsonaro já disse que era o bandido preferido dele, né, eles não fazem absolutamente nada. Inclusive, Bolsonaro tem o histórico aí da família dele se aproveitar do sistema e receber dinheiro sem trabalhar, como era o caso do irmão dele. Então é preciso estar atento a esses moralistas de plantão que não tem nenhum outro compromisso além de ser capitão do mato do sistema. Hoje o sistema está no governo e é preciso estar atento, senão vão trocar o poder do sistema, entregando o poder para o capitão do mato, que é empregado babaca do sistema. Entendeu? Então é isso, minha gente. Aqui o Morpheus, vou deixando a minha mensagem final. Peço desculpas aí pela demora na publicação de vídeos. Isso de vez em quando, infelizmente, vai acontecer porque eu não vivo do canal Notícias Comentadas e eu tenho que também cuidar aí das minhas outras atribuições, né, para continuar nessa batalha. O fato é que o canal Notícias Comentadas nunca vai terminar, é um projeto de longo prazo e que a gente deseja cada vez mais agregar mais pessoas a esse trabalho para que a gente possa, o povo, de forma democrática, produzir conteúdo e analisar essas canalices praticadas por essa imprensa brasileira que não tem compromisso nenhum com notícias verdadeiras e de qualidade. O único compromisso dessa imprensa, infelizmente, dessas pessoas que só visualizam o capital, o lucro como valor, se sobrepondo inclusive aos valores humanos. Eles não ligam se as pessoas vão passar fome devido às falcatruas e os partidos que eles defendem. Então é preciso a gente estar atento e construir uma resistência com forças próprias, recursos mínimos, mas forças próprias, ideologia própria, que possa ser capaz de, pelo menos, defender um pouco dos interesses do povo de fato. Deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo e sigamos juntos na nossa luta em prol de um país mais decente, de maior qualidade e com mais honestidade nas notícias. Um grande abraço e até a próxima notícia. Até lá.